tema que nos cabe hoje é um tema extremamente atual e, ao mesmo tempo, desafiador, né? A ideia dos acordos, e nós temos falado bastante sobre isso, a expositora que me antecedeu aqui estava justamente falando das dificuldades e das agruras dos acordos processuais. Então, os senhores imaginam que, se o tema já é complexo, envolvendo um único direito, uma única relação jurídica, experimentem potencializar essa complexidade numa ação civil pública que envolve dezenas, às vezes centenas de milhares de direitos envolvidos. Paralelamente a isso, além da complexidade que é intrínseca ao tema, complexidade de fato, nós temos também uma complexidade de direito. Nós não temos nenhuma, nem duas, mas nós temos várias leis que tratam do assunto, nem sempre de forma coerente e nem sempre regulamentando integralmente a questão. Então, eu procurei aqui sistematizar em 8 tópicos. Eu vou conversar com vocês sobre 8 questões que me parecem, hoje, do ponto de vista prático. Eu não vou entrar em discussões doutrinárias, natureza jurídica do TAC, se é acordo, se não é acordo. Nós vamos passar ao largo dessas questões acadêmicas, dessas discussões, e eu vou me prender apenas a 8 questões de fato, né? Estou presumindo que é um evento para advogados, vários dos senhores têm questões como essa na prática, é um ano eleitoral, né? Há autorização expressa para acordos agora, inclusive, em ações de improbidade administrativa, em inquéritos civis instaurados por improbidade administrativa, há resolução do Conselho Nacional do Ministério Público autorizando expressamente esses acordos. Então, me parece que o tema tem uma relevância prática muito grande. Começamos com a questão dos acordos. Hoje, em tutela coletiva, nós podemos fazer acordos materiais e acordos processuais. Podemos fazer apenas um deles ou podemos fazer ambos. Então, o promotor de justiça, no próprio inquérito civil, no próprio termo de ajustamento de conduta, e aí vamos abrir uma rápida observação para lembrar que o TAC, como a gente usualmente chama, ele está previsto lá no artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública. Esse é, digamos assim, o dispositivo mãe que regulamenta o TAC. Mas ele está previsto também em outras leis, está previsto na Lei do CAD, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, mas a 7347, digamos assim, é o dispositivo mãe. Então, nesse TAC, eu posso ter um acordo material, em que o Ministério Público, enquanto agente legitimado para a tutela daquele direito, e o investigado e o seu advogado chegam a um bom termo quanto à forma de resolver aquela obrigação. E eu posso ter também um acordo de natureza processual. Eu posso ter um TAC parcial. Eu tenho 2 pedidos, eu tenho 2 obrigações, a obrigação A vai se resolver pelo TAC, mas a obrigação B vai ser judicializada. E aí o promotor e o advogado constroem naquele TAC uma cláusula sobre como vai se dar aquele processo, qual vai ser o procedimento adotado, ou qual vai ser o procedimento adotado numa eventual execução. Não custa lembrar que o TAC é um título executivo extrajudicial, ele entra lá no tipo do 784 do CPC. Então, caso alguma daquelas obrigações seja descumprida, eu posso também pactuar, desde logo, como aquele procedimento executório vai se estabelecer. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro. Segundo ponto, o que é que pode ser objeto de acordo no TAC? Todos nós provavelmente aprendemos na faculdade, algumas faculdades dão essa matéria dentro de processo civil, outras faculdades dão como disciplina eletiva, mas todos nós aprendemos que, em matéria de tutela coletiva de direitos, o direito era indisponível.
E, durante muitos anos no Brasil, a indisponibilidade do direito era diretamente relacionada à impossibilidade do acordo. Durante muitos anos, se eu falasse que um direito era indisponível, eu estava, direta ou indiretamente, dizendo que não poderia haver acordo sobre aquele direito. Só que, desde 2015, com o advento da Lei da Mediação, a Lei 13.140 de 2015, passa a existir uma autorização legal expressa. Isso não é uma construção doutrinária, isso não é um entendimento jurisprudencial, isso é o próprio legislador afirmando, no artigo 3º da Lei de Mediação, que direitos indisponíveis podem ser objeto de transação. Então, na verdade, a Lei de Mediação cria 3 espécies. Eu tenho o direito disponível, que, por definição, é sempre transacionável, não há dúvida, ele é integralmente transacionável. Eu tenho o direito indisponível, porém transacionável, que é aquele direito que ele não pode ser objeto de renúncia, ele tem um núcleo duro, ele tem uma parcela indisponível, não transacionável, mas ele também tem um aspecto patrimonial que pode ser objeto de acordo. E, finalmente, eu tenho o direito indisponível, não transacionável, que está lá no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Mediação. Com relação a esse especificamente, há uma vedação absoluta. Eu não posso fazer acordo. E aí, provavelmente, você vai me perguntar, bom, mas se já era difícil antes estabelecer a diferença entre o disponível e o indisponível, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou estabelecer de forma cartesiana, de forma objetiva, a diferença entre um indisponível transacionável e o indisponível não transacionável? O entendimento que parece estar prevalecendo, o entendimento que nós também temos sustentado, é que, em regra, agora, o direito é sempre transacionável. Independentemente dele ser disponível ou indisponível, ele é transacionável. Há uma clara opção do legislador pelo princípio da consensualidade. Para que o direito seja indisponível, não transacionável, eu preciso ou de uma norma legal expressa, ou de uma decisão judicial com efeitos vinculantes, proibindo o acordo naquele caso concreto. Mas tem alguma norma, por exemplo, no Código Civil, que proíba o acordo em alguma situação específica? Várias. 192 do Código Civil, as partes não podem modificar o prazo prescricional. Lei de doações e órgãos, as partes não podem fazer um negócio jurídico oneroso, elas não podem comprar e vender órgãos e tecidos do corpo humano. Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção é um ato irrevogável, você não pode fazer um acordo para devolver a criança finalizado o procedimento de adoção. Em algumas situações, o legislador interfere na sua esfera personalíssima e proíbe você de fazer um acordo, mesmo você sendo titular daquele direito. E, às vezes, isso vem por decisão judicial. Lei Maria da Penha, a ação penal nos crimes de lesão corporal contra a mulher é pública e incondicionada, ainda que a vítima queira, por decisão unânime do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ela não pode desistir desta ação. Então, me parece que um caminho razoavelmente seguro para a questão é partir da premissa de que, como regra, eu posso transacionar, como exceção eu não posso quando houver uma vedação legal ou quando houver uma decisão de natureza vinculante. E aí vamos estar falando, basicamente, naqueles direitos essenciais da personalidade. Então, quando a gente transfere isso para a seara coletiva, e agora me focando mais especificamente no nosso tema, a gente tem que observar algumas peculiaridades. Primeira, tanto o CPC de 2015 como a Lei de Mediação, eles autorizam expressamente o acordo em matéria coletiva. Onde é que está isso? No CPC,
artigo 174, inciso 3º, e na lei de mediação, artigo 32, inciso 3º. Os dispositivos são rigorosamente idênticos. Um é uma cópia do outro. Tanto 174.3 do CPC como 32, inciso 3º, da lei de mediação, autorizam expressamente os acordos nos termos de ajustamento de conduta, nos TACs. Aí a gente ingressa no próximo tópico, que é o que vem despertando aí uma grande discussão na prática. Este acordo tomado em sede de tutela coletiva, ele precisa ou não da homologação judicial para que possa produzir os seus efeitos. O promotor e o advogado poderiam fazer esse acordo no TAC, no inquérito civil, e esse acordo, desde logo, seria válido e eficaz? Ou esse acordo seria apenas válido e só se tornaria eficaz se e quando passasse pelo crivo judicial e obtivesse a homologação do juiz? Mas por que você está levantando essa questão? Porque a lei de mediação possui dois dispositivos em sentido diametralmente opostos. Se tiverem com a lei aí, abram, por favor, no artigo 3º, parágrafo 2º, lei de mediação, lembrando, é 13.140 de 2015, abra no artigo 3º, parágrafo 2º, e depois compara com o 32, parágrafo 3º. São dois dispositivos da mesma lei federal. O artigo 3º, parágrafo 2º, diz que, se as partes estiverem fazendo um acordo sobre um direito indisponível transacionável, esse acordo só produz efeitos após a homologação do juiz. Já o artigo 32, parágrafo 3º, diz que os órgãos públicos, e aí órgãos públicos em sentido lato, ao fazerem acordos sobre o processo das suas competências, não precisam se submeter à homologação judicial. E aí você vai me perguntar, bom, mas como é que nós vamos sair dessa sinuca de bico? Temos algumas alternativas. Eu posso dizer, por exemplo, que o artigo 3º, parágrafo 2º, se aplica só às questões individuais, enquanto o 32, parágrafo 3º, se aplica às questões coletivas. Ainda assim, eu não resolvo o problema, porque várias leis orgânicas, por exemplo, a lei orgânica do Ministério Público, a lei orgânica da Defensoria Pública, elas autorizam os seus membros a fazer acordo independentemente de autorização ou homologação judicial. E são leis que não foram nem direta nem indiretamente afetadas pela lei de mediação. Uma segunda possível interpretação, e essa, me parece, vem angariando aí mais seguidores, vem sustentando que, se o acordo é firmado por um órgão público, este acordo não depende de homologação judicial para que possa produzir seus efeitos. Então, como regra, o TAC, que só pode ser firmado por órgãos públicos, não demandaria homologação judicial. A homologação não se colocaria como uma conditio sine qua non para a eficácia daquele acordo. Se, eventualmente, uma ação civil pública ajuizada por uma associação de classe, por uma pessoa privada, por uma instituição que não seja um órgão público, aí eu escapo da redação do 32, parágrafo 3º, e caio na redação genérica do artigo 3º, parágrafo 2º. Então, por essa linha de raciocínio, numa ação civil pública ajuizada não por um órgão público, mas sim por uma entidade privada, a homologação judicial seria conditio sine qua non, por força do artigo 3º, parágrafo 2º. Próximo tópico. A gente está indo numa
escala de complicar as coisas. E a ação de improbidade administrativa. É juridicamente possível hoje celebrar um acordo de natureza material numa ação de improbidade administrativa? Eu tenho um agente público sendo investigado ou já como réu numa ação regida pela Lei 8429 de 92. Todos nós sabemos que existem lá os tipos, né, que configuram um ato de improbidade administrativa, e o artigo 12 da Lei 8429, ele estabelece as sanções. Existem várias sanções que podem ser aplicadas ao agente que venha a ser condenado por um ato de improbidade administrativa. Então, primeira pergunta, é hoje juridicamente possível fazer um acordo? Esse réu ou esse investigado, ele poderia ressarcir o erário e, com isso, ver encerrado aquele procedimento? Se nós fizermos uma interpretação literal da Lei 8429, a resposta é que não. Por quê? Porque o artigo 17, parágrafo 1º, 17, parágrafo 1º da Lei 8429, ele veda peremptoriamente qualquer tipo de acordo em matéria de improbidade administrativa. Esse é o entendimento que vem sendo seguido ao longo de muitos anos. Embora parte da doutrina, mesmo autores ligados ao Ministério Público, venham chamando a atenção de que esse dispositivo, às vezes, é contraproducente. Temos textos do Wallace Paiva, que é colega lá do MP de São Paulo, temos textos do Emerson Garcia e do Rogério Pacheco, lá do Ministério Público do Rio, chamando a atenção de que esse dispositivo já merecia uma atenuação, ele já merecia uma relativização. Bom, o fato é que esta relativização começa a surgir na prática em 2013, com o advento das leis 12.846 e 12.850. Que leis são essas? As leis anticorrupção e de colaboração premiada. Então, desde 2013, e nós temos visto isso na prática acontecer com alguma frequência, a empresa faz um acordo de leniência, ou a pessoa física faz uma colaboração premiada, e uma das cláusulas desse acordo de colaboração premiada é justamente o acordo numa eventual ação de improbidade administrativa, ou até mesmo a não propositura de uma ação de improbidade administrativa. Em 2017, em julho do ano passado, para ser mais preciso, está fazendo exatamente um ano, o Conselho Nacional do Ministério Público baixou a resolução de número 179, resolução 179 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Esta resolução autoriza expressamente acordos em matéria de improbidade administrativa, desde que sejam preenchidas duas condições. Número 1, tem que haver o pleno ressarcimento ao erário. Se foi um ato de improbidade que gerou prejuízo ao erário, tem que estar comprovado nos autos o pleno ressarcimento. Segunda condição, pelo menos uma das sanções do artigo 12 da Lei 8429 tem que ser imposta àquele agente público. O artigo 12 prevê 5 ou 6 sanções. Então, o acordo seria viável desde que, 1, houvesse o pleno ressarcimento ao erário, se houve prejuízo, e 2, pelo menos uma das sanções do artigo 12 venha a ser aplicada. Mas rodamos e caímos no mesmo ponto. E nessa hipótese da improbidade, a homologação judicial é obrigatória ou é facultativa? Se o investigado faz um acordo com o Ministério Público no curso do inquérito civil, ou se ele faz um acordo com o procurador do Estado,
no curso do procedimento administrativo. Lembra que na ação de improbidade você só tem 2 legitimados, o MP e a pessoa de direito público que foi lesada por aquele ato. Então, em tese, o investigado pode fazer acordo ou com o MP no inquérito civil, ou com a PGE, ou PGM, ou AGU, enfim, dependendo da esfera em que a coisa tenha acontecido, no curso de um PAD, de um procedimento administrativo. Esse acordo precisa ser levado à homologação judicial? Precisa. Ué, por que esse precisa e os outros não precisam? Porque, com relação a esse, especificamente, existe norma expressa na lei de mediação. Se tiverem com a lei aí, abram, por favor, o 36, parágrafo 4º. 36, parágrafo 4º da Lei 13.140. Ele determina expressamente, não deixa a menor margem de dúvidas, que acordos em matéria de improbidade administrativa devem ser submetidos à homologação judicial. Ok? Então, meus amigos, essas eram aí algumas das questões práticas que hoje vêm, eu diria até, preocupando e até assombrando, né, todos nós que militamos aí na prática, tanto nós promotores como vocês advogados, porque são questões de extrema relevância prática, né, são questões que envolvem pontos sensíveis e que não há uma interpretação clara às várias leis e atos normativos, né, que incidem sobre a matéria, eles não conseguem dar um tratamento uniforme. Tá? Eu queria, mais uma vez, agradecer imensamente o convite ao Pedro, à ESA aqui de Santa Catarina, agradecer a vocês pela presença, pela atenção, e eu fico à disposição. Muito obrigado.